Passou rápido, né? Vocês gostaram? Dá uma impressão a gente assistindo como foi hoje, né? Vendo os representantes das empresas, escritórios, vendo os professores. Não é aquela impressão da gente estar na frente de uma doceria, vendo pelo vidro um monte de doce? Não dá a impressão? E eu me lembro quando eu era estagiário. Oi? É porque ele está testando o rapaz ali. Eu estou falando enquanto ele está... Ó, você está estragando minha surpresa, jovem. Você não pode ficar... Mas me lembro quando eu era estagiário, tinha lá um casal que estava começando a namorar, a gente ganhava pouco. Eu lembro que o rapaz falava assim para a menina: vou levar você no Amor aos Pedaços para ver a turma comer doce. E dá um pouquinho essa sensação, não dá? Da gente, né? O que será que vai mudar na nossa vida ou já mudou? Então, a ideia desse encerramento é falar um pouquinho sobre como cada um de nós, né, enquanto advogadas e advogados, pode fazer no seu dia a dia usando basicamente o celular, usando o tablet, usando o laptop. Então, eu convido vocês a brincar um pouquinho com alguns prompts, mas a ideia é que quem quiser me acompanhar ainda não teve oportunidade, pode se logar, pode ser no site do Gemini, né, do Google, ou no ChatGPT, ou no Copilot, naquele que vocês tiverem, né, maior facilidade. E a ideia é a gente ver o que no dia a dia pode ser útil. Né, assim que o rapaz devolver para mim o meu... Obrigado, amigo. Está funcionando agora? Só aponta lá. Beleza. Apontar para onde? Para lá. Bom, então, é o tema, na verdade, do livro, né? Só que, assim, eu conto um pouco. Quem quiser mais detalhe tem que comprar o livro. Ok? Combinado? Bom, qual a importância? Nós falamos aqui muito sobre inteligência artificial, mas o tema agora é sobre inteligência artificial generativa. Generativa porque a gente escreve com linguagem natural. Então, eu falo com linguagem natural sem ter que saber programar e ela me responde, né, na proporção daquilo que eu pedi. Então, isso é uma coisa que pegou fogo na humanidade quando surgiu em novembro de 2022. Durante 2023, a gente acabou aprendendo como é que ela ia funcionar, e agora, em 2024, nós estamos vendo, na prática, nas mais diversas profissões, como é que ela tem auxiliado. Então, para vocês terem uma ideia de como isso aqui tem sido relevante, né, alguns numerozinhos. A Netflix levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. O Twitter levou 2 anos, o Facebook 10 meses, o Spotify 5 meses para o mesmo 1 milhão de usuários, o Instagram 2 meses e meio, o TikTok 2 meses, e aí o ChatGPT levou 5 dias. Então, tamanha curiosidade que isso acabou representando. Aliás, o Sr. Gustavo citou direitos autorais na IA. Todas as imagens que vocês estão vendo aqui foram geradas por inteligência artificial. Né? Eu tento usar isso até com o método dos alunos ficarem, né, prestando mais atenção. Então, eu faço, às vezes, algumas imagens mais feias, né, menos... E aí, quando eu vejo que eu... Né, pessoal, vocês sabem, quando eu acho que ficou feia demais, eu boto um gatinho na sequência para o pessoal não ficar... Bom, então, o tema aqui, para a gente falar meio rápido, é como é que eu posso usar a inteligência artificial generativa no direito. E nós estamos descobrindo, na verdade, né? Tem muitos usos que a gente vê como é que o pessoal, nos fóruns de discussão, né, no escritório de advocacia, em vários lugares tem usado. E são muitas as utilidades, são muitas. O ponto que a gente deve sempre começar é que ela não deve ser, o resultado ser a palavra final. A palavra final em termos de autenticidade, em termos de precisão, porque muitas vezes a resposta é baseada em dados que passou pela curadoria das empresas, da Big Tech, e é uma resposta que acaba saindo errada. É o que a gente chama de alucinação. Então, eu tenho sempre que tomar cuidado, aqui entra no conceito, como disse o professor Gustavo, de responsabilidade civil. Nós, como advogadas e advogados, temos que sempre tomar cuidado com aquilo que a gente usa como resultado final. Então, feito, né, até vocês sabem, por exemplo, em alguns países da Common Law, que usam o sistema de precedentes como fundamento do direito, tem muito caso de advogado que usou o precedente que não existia, porque o modelo pode inventar, né? Assim como também, às vezes, numa resposta, ele acaba citando uma doutrina que nunca foi escrita. Então, vocês podem imaginar que, se eu usar isso numa petição, é litigância de má-fé? O que vocês acham? Eu posso induzir, né, o magistrado, enfim, então tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto de partida que eu acho legal comentar é analisar e resumir documentos, né, extraindo pontos-chave. Outra forma também
para quem faz marketing digital, não usa agência, é muito interessante, porque ele dá ideias de conteúdo, ideias de imagem, frases que atraem mais o público-alvo, então é bem legal. Gerando textos os mais diversos, desde textos que podem ser utilizados em pareceres, em petições, simulando situações, né? Considerando que eu vou ter uma reunião assim ou assado, considerando o perfil dos negociadores. Então, assim, simulando situações para nos ajudar, também é legal. Procedimentos, né? Considerando certas situações, me oriente a criar um procedimento que envolve, vamos dizer assim, uma atividade de divulgação, uma palestra, um curso. Uma outra situação é criando rotinas que ajudam, como nós fizemos, né? Aqui no caso não foi preciso, mas vamos imaginar que fossem diversas salas ao mesmo tempo, como é que nós poderíamos dividir o tempo, dividir os assuntos. Estratégias em casos também é bastante interessante, a depender da situação, da narrativa, dos documentos, eu posso pedir para que ele me ajude a utilizar aquilo da melhor forma possível. E, em casos agora, também até de ferramentas de visual law ou em ferramentas de treinamento, porque a inteligência artificial generativa, ela também trabalha com vídeos, trabalha com imagens, tudo isso nós vamos ver um pouquinho, se eu não quebrar esse negócio na parede daqui a pouco. Então, olha o gatinho que eu falei para vocês. Então, algumas situações que a inteligência artificial a gente acha que não devem ser utilizadas. Então, por exemplo, às vezes ele dá uma resposta super concatenada, mas muitas vezes tem aquela questão ela alucina, como eu coloco no livro, né? Esse termo é um termo técnico. Ela parte de pressupostos, assim, que no treinamento passou batido, e ela gera respostas que não são verdadeiras, tem que tomar cuidado. Nunca nós devemos usar sem uma revisão final, é responsabilidade civil dos advogados, das advogadas, tomar muito cuidado. Em casos jurídicos, a gente faz perguntas específicas e tem que tomar cuidado, porque as respostas podem não ser atualizadas. Então, principalmente quando eu peço para citar jurisprudência, ou citar legislação, ou citar doutrina, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a base de dados não é atualizada. O próprio GPT-4, ele tem uma atualização que vai até o ano passado, acho que maio, né? Acho que maio acho que chegou, não sei se é maio de 23, 22 ainda. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu já estou falando pela quarta vez que tudo isso tem que ser revisado. Agora, eu não apertei, ele já foi para frente, mas enfim, olha um exemplo aqui. Vocês viram essa capa da Veja? Vocês viram? Acho que deve ter o quê? Um mês, mais ou menos. É uma capa, uma reportagem, fala o exagero da patrulha, o pessoal está criticando na reportagem, essas redes sociais que o pessoal fica criticando postagem, vocês sabem, é um tema, né, político, enfim, mas dá para perceber que a imagem foi criada por inteligência artificial, vocês perceberam? Aliás, as que eu estou mostrando aqui estão melhores do que essa, não estão? Está meio até feinha aqui, não está? Mas, enfim, não sei se vocês estão percebendo alguma coisa de diferente nessa imagem. Você já sabia, não vale. Alguém que não sabia antes, estão notando alguma coisa? Ó, estão vendo o dedão apontado aqui, o indicador? Quantos dedos vocês estão vendo ali? É o que a gente aprende na escola de polidactília, né? Exato. Mas olha só, isso aqui porque a inteligência artificial, no que diz respeito a imagens, ainda comete muitos erros no que diz respeito a dedos, mãos e dentes também. Para quem entende do riscado, tem um outro erro, parece que tem dentes a mais na boca do sujeito aqui. Eu não sei, né? Enfim, não contei. Mas, de qualquer forma, vocês viram aquela imagem do ano passado que aparecia o Papa num casacão, numa japona da Balenciaga? A mão do Papa estava faltando o dedo ali. Aqui está sobrando o dedo. Então, assim, na história vai ficar que o editor de imagens da Veja deixou passar uma imagem com um erro desses. Então, temos que tomar cuidado aqui. Acho que ele economizou nos direitos, sei lá como é que foi. Mas, de qualquer forma, é um uso profissional. Tem que tomar muito cuidado. Então, vocês gostaram dessa imagem? Ficou, né? Dava para criar uma história, não dava em cima? Mas vamos começar do princípio aqui. O engenharia de prompts, né? Parece que eu já ouvi falar assim que eu tinha inventado esse termo. Não fui eu que inventei. Esse termo ele já existe, ele é consagrado. Ele parte assim do conceito de prompts. Prompts é aquele comando que eu escrevo quando eu uso uma inteligência artificial generativa. Quando eu faço o meu pedido, seja ele por um texto, por um vídeo, por um áudio, né? Por uma música ou por enfim. O comando ali é o prompt.
E é muito importante que eu faça o prompt que me gere o melhor resultado possível. Por isso que na base da tentativa e erro se criou o que é chamado de engenharia de prompts, uma série de técnicas que fazem com que o resultado seja o melhor possível. Então, se eu escrevo um prompt de qualquer jeito, o resultado não será o mesmo desde que eu observe certas passagens. Por isso que é muito importante. E aqui, gente, aqui nós estamos dentro da doceria, nós estamos no Amor aos Pedaços comendo doce aqui. Porque todos nós podemos usar isso imediatamente e eu incentivo que vocês façam essa utilização. Porque aquela história que nós falamos no primeiro painel, a inteligência artificial ela não vai acabar com a advocacia. Na verdade, a advocacia que utilizar a inteligência artificial vai se destacar em relação àqueles que não usarem, porque isso aqui é produtividade. E aí, como é que isso aqui pode ser útil para nós no dia a dia do ponto de vista prático? Então, tem umas técnicas dos 4 passos para o prompt perfeito. No meu livro eu falo em 6 passos, então eu só vou contar 4, 2 vocês têm que ler o livro. Então, o primeiro que a gente começa o prompt é dando um papel para a inteligência artificial, para que ela tem que agir de uma maneira, quando eu dou uma persona que a gente fala. Então, se eu peço de um jeito, se eu quero que você me faça tal coisa, mas eu não dou o papel, o resultado é mais pobre, quando eu começo pedindo para que ela se transvista naquele papel. Então, eu sempre começo dizendo qual é a melhor profissão, ou as melhores profissões combinadas para gerar aquele resultado. Então, por exemplo, aqui, um advogado especialista em direito do trabalho. Nós temos notado que se eu coloco assim, com mais de 20 anos de experiência, o resultado, às vezes, é até mais potencializado, porque leva em consideração a evolução da carreira naquele tempo. Eu posso pedir para que ele seja professor de pedagogia jurídica. Esse eu uso bastante, gente. Especialista em neurolinguística e neuromarketing, que eu não sei o que faz. Mas quando eu percebi que o resultado, quando tem a ver com coisas comunicativas, deve ser uma coisa difícil. Mas, assim, eu uso bastante e fica sofisticado, não fica? Ó, cozinheiro especializado. Eu peço para fazer receita, mas se eu falo que ele é especializado em cozinha francesa, o resultado é diferente. Vocês vão ver um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, de uma foto que eu tirei da geladeira do professor Alexandre Zavalha. A segunda parte aqui do prompt, eu digo objetivamente o que eu quero que ela faça. Eu já falei a persona. Então, eu dou o mandamento, o que eu quero que ela faça. Então, por exemplo, eu estava num congresso em Portugal, na semana passada, com o professor Gustavo Mônaco, e o irmão dele pediu, né, o professor Gustavo fez mestrado, está sempre em Portugal, o irmão dele falou, me faz aí um roteiro de 20 dias. O que eu tenho que fazer com a minha família inteira, de manhã, de tarde e de noite. Ele ficou aborrecido, né? Ele estava lá esperando o bacalhau chegar. Mas eu falei, deixa aqui comigo, eu faço um prompt. Então, pedimos, haja como, né, aqui assim, haja como um agente de turismo especializado em Portugal para famílias. E faça um roteiro para... Não foi mais ou menos assim? Ele não mudou nada. Eu mandei para o Gustavo, ele mandou direto. Ele gostou, né, Gustavo? Ele gostou. Então, por exemplo, escreva um roteiro de negociação envolvendo 2 partes num divórcio. Ou transforme as informações que eu escrevi, enfim, num manual de instruções. Crie um curso de 2 horas sobre direito do consumidor para vendedores de shopping centers. Aqui é a criatividade do que eu precisar. Calma aí. Analise essa fotografia da minha geladeira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e crie uma receita saudável para 2 pessoas, enfim. O terceiro passo do prompt, mais gatinho, gente. Estabeleça regras. Você deve definir aí os contornos. A resposta pode ter um formato que tenha mais a ver com aquilo que você precisa. Eu posso pedir para que a resposta venha com linguagem irônica. Eu posso pedir... Vai, meu querido... que a resposta, isso aqui eu uso bastante, da forma que uma criança de 10 anos entenda. Já viram isso aí? Às vezes a questão ela é muito complicada, desenhe para mim, exatamente. É uma forma bastante usada. Responda em apenas um parágrafo. Ou responda no estilo de Machado de Assis. Aqui a criatividade é o limite na forma que eu quiser. E aí, finalmente, né, de que jeito eu quero que ele faça, né? Qual é o formato da resposta? Eu posso pedir para que a resposta inteira venha na forma de emojis, por exemplo. Ou em tabela, eu também uso bastante. Às vezes é mais fácil de eu fazer a organização das ideias que ele monte uma tabela. Se for o GPT-4, ele faz uma tabela até que é exportável para o Excel. É só eu copiar e ele já pode colar direto.
usando analogias, é um recurso de retórica, ou listando, explicando cada ponto, é o bullet, né, formado de bullet points. Usando frases concisas, porque às vezes ele conversa bastante, ou em outro idioma, né, em japonês, ou usando uma imagem, que é o que nós descobrimos, né, a utilização mais moderna agora em 2024, ou até mesmo em vídeo, né, que a resposta que ele me dê seja em vídeo. Então, vocês percebem que no mesmo prompt, eu uso essas 4 etapas e a resposta que eu vou ter da inteligência artificial generativa, ela é muito mais potencializada. E aí eu posso, por exemplo, utilizar o mesmo prompt em mais de uma inteligência artificial. Eu posso ver o resultado que o Gemini, do Google Gemini dá e comparar com o GPT-4, ou usar o Claude 3, ou usar o Perplexity, usar os 4, comparar, ver qual que é a melhor resposta, ou brincar com as 4. Muito complicado, gente? Não, né? Ou eu acho assim, que antes de ficar usando um monte, eu sugiro que se especializem num só, que vocês mais se adaptem, e fiquem, quando pegar fogo no carvão, pode mudar para outro, né, professora, concorda? Aí vai trocando. Então, vamos brincar, fazer alguns prompts. Por exemplo, analisando um documento super complexo. Então, por exemplo, imagine o seguinte, uma historinha aqui. Considerando que sou um advogado, preparando a defesa do meu cliente, tendo em mãos um laudo técnico emitido pela Polícia Federal. Esse laudo é uma peça central do caso, pois contém evidências que foram utilizadas para formular as acusações contra meu cliente. Aí eu peço para ele assim, fazer um resumo claro e conciso do laudo. 2, identificar quaisquer potenciais fraquezas no laudo, inconsistência ou áreas onde as evidências apresentadas possam ser contestadas, enfim, ou interpretadas de maneira diferente. Sugira para mim questões específicas que poderiam ser exploradas durante um contra-interrogatório de peritos ou testemunhas que validaram o laudo para destacar ou questionar a validade das evidências. Quem é do criminal sabe bem como funciona isso. Né? Com base na análise das evidências apresentadas, indique estratégias defensivas que poderiam ser utilizadas para construir uma argumentação sólida em favor do meu cliente. E recomende áreas onde uma investigação adicional, de versão paralela, ou a obtenção de laudos periciais complementares poderiam ser benéficas. E aqui no final botei uma observação. Mantenha a análise focada nos aspectos jurídicos e técnicos, evitando suposições ou interpretações fora do contexto daquelas informações que constam no documento. Evidentemente, não foi um prompt que eu fiz de uma vez só, né, gente? Foi bastante burilado, lapidado e tal. E aí eu peguei, essa apresentação eu fiz no sábado, né, porque cada vez que eu falo sobre esse tema engenharia de prompt, tem novidade, então não dá para usar. Então, esse aqui estava, o professor Gustavo estava comendo pataniscas de bacalhau num restaurante, enquanto eu estava à tarde sozinho fazendo esse negócio. Mas olha só, eu peguei um laudo que existe. Aqui, caso, vocês lembram um caso que o Moro fez uma denúncia que o presidente Bolsonaro queria influenciar a Polícia Federal? Vocês lembram dessa história? Então, eu peguei o relatório da polícia e pedi para que o modelo de inteligência analisasse. E está aqui, gente. Ele fez o seguinte, ele fez o que eu pedi, ele fez o resumo do laudo técnico, ele apontou potenciais fraquezas e inconsistências, me trouxe questões para o contra-interrogatório que eu pedi, me disse as estratégias defensivas e recomendações para um eventual laudo, uma eventual perícia adicional. E eu poderia pedir para ele desenvolver mais cada um desses pontos. Um laudo, esse relatório da Polícia Federal de 99 páginas. O que vocês acham? Ajuda? Ajuda, não ajuda? Um caso de interpretação. Aqui, ó, haja como um advogado, preparando a defesa de sua cliente, e explique como o princípio da insignificância poderia ser aplicado no seguinte caso criminal. Em abril de 2020, vocês lembram o caso da influencer, da Gabriela Pugliese, que foi acusada de fazer um festão durante a época de lockdown? Então, vamos imaginar que nós somos advogados, advogadas dela, e vamos ver como é que poderia ser a estratégia de usar no criminal o princípio da insignificância. Então, a história é que ela foi flagrada em uma festa clandestina em um sítio Itapevi. A influencer foi autuada por crime contra a saúde pública por infringir as medidas de isolamento pessoal. Caso público, esse é o caso, para quem não viu e tal, né? E está aqui, explicou, né, o caso hipotético, explicou o que é o princípio da insignificância, deu a estratégia de defesa e, inclusive, avaliou que ele teria uma chance muito grande de colar.
Para quem está começando na advocacia, os recém-formados não ajuda, gente? Para criar documentos jurídicos. Então, olha só, esse aqui, o Sr. Gustavo, não, aliás, a esposa do Sr. Gustavo, ela é designer e ela não gostou dessas imagens. Mas o que vocês acham? Está muito... Está boa, não está? Não? Não gostaram também, Gustavo, aqui falar países que também o pessoal não gostou. Ó, haja como um advogado especialista em direito digital e prepare o modelo de petição inicial completo para um caso hipotético de indenização por danos morais decorrentes de difamação nas redes sociais relativo ao seguinte fato. E aqui eu contei o caso Monark. Vocês lembram o caso, né, daquele influencer Monark que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil? A declaração gerou grande repercussão e o youtuber foi acusado de apologia ao nazismo e difamação contra a comunidade judaica. Não faça nenhuma introdução ou comentário, indo direto para a redação da pasta. Esse foi o caso, né, do Monarca, é um caso público, só usei casos públicos aqui. Está aqui a petição inicial, desde o excelentíssimo senhor até requerimentos, pedidos, fatos do direito. Não vou dizer que seja a petição inicial mais completa, mas facilita a vida, vocês concordam? Geração de argumentos. Haja como um advogado especialista em direito digital e propriedade intelectual e gere argumentos para defender consumidores acusados de violar direitos autorais por uso de IA na geração de imagens, textos e vídeos. É um pouquinho do que o painel anterior comentou. E aqui, olha que interessante. Ele mostra a natureza transformadora da obra, que até foi comentado pelo Alexandre, aí fala da autonomia da IA e a autoria, comentada pelo professor Gustavo, fala de consentimento e licenciamento, inexistência de prejuízo comercial, por fim, promoção da inovação e liberdade de expressão. São os principais tópicos da discussão mundial sobre o tema. Também ajuda, vocês concordam? Alguém tem que falar sobre algum tema, defender o assunto? Esse texto eu não vou ler, gente, porque é um texto real, enfim, eu pedi para ele, o prompt, né? Haja como um advogado e professor de língua portuguesa, eu misturei duas personas aqui, advogado e professor de português, e reescrevo este parágrafo para torná-lo mais claro e conciso, mantendo todos os pontos jurídicos essenciais. E aí, gente, é um textão gigante que eu fiquei até com preguiça de transcrever, para vocês terem uma ideia, eu não vou ler, mas é uma coisa assim muito comprida, e aí, olha que bonitinho que ficou. Ele pegou exatamente os pontos e reescreveu, de maneira muito mais concisa. Isso aqui pode ser útil também, vocês concordam? Revisar texto da gente. Você escreve alguma coisa e pede para ele revisar. Essa aqui estava na capa do Estadão, né? Análise de imagens em contextos jurídicos. Eu subi essa foto, é uma capa do Estadão. Haja como um advogado e fotógrafo, eu misturei duas personas. Descreva esta imagem publicada na capa do jornal O Estado de São Paulo e sugira como ela poderia ser relevante em um litígio envolvendo proteção de dados de incapazes e danos morais. Eu não falei nada do que tem aqui, vocês viram, só subi a imagem. Ó, a fotografia mostra um grupo de pessoas aparentemente desalojadas ou em situação de rua, deslocando-se sob o olhar de policiais fortemente armados e com equipamentos de proteção. O contraste entre a vulnerabilidade dos civis e a postura autoritária dos policiais é evidente. Os indivíduos carregam seus pertences em sacolas e carrinhos de compras e há um sentido de movimento e possível despejo da área. A imagem transmite um poderoso comentário social sobre questões de pobreza, segurança e dinâmica do poder na sociedade. A relevância desta imagem em um litígio sobre proteção de dados incapazes e danos morais poderá ser multifacetada. Aí ele dividiu em proteção de dados, proteção de incapazes e danos morais. Gente, não parece macumba isso aqui? Ele não descreveu bem descritivinho aqui, não está bem descrito aqui? Aqui, previsão de tendências legislativas. Foi muito falado desde o deputado Orlando Silva até o Alexandre comentando sobre as tendências normativas. Então, o que eu pedi para ele aqui? Eu misturei mais duas. Haja como um advogado e futurólogo. E com base nas tendências recentes, qual é a probabilidade de mudanças na legislação sobre privacidade digital nos próximos 5 anos? E aqui, gente, olha que interessante. Ele falou sobre um cenário de crescente consciência e preocupação com a privacidade. Depois ele falou da influência da GDPR e outras normativas da União Europeia sobre aqui a sociedade brasileira. Falou dos desenvolvimentos tecnológicos que estão para surgir e que gerarão novos desafios jurídicos, tensões entre privacidade e segurança,
globalização e necessidade da cooperação jurídica internacional, e é isso mesmo que nós temos visto. Interessante, vocês concordam? Aqui, comparação de jurisprudência, vocês viram também que o deputado Orlando Silva, quem esteve aqui na parte da manhã, falava da tendência normativa nos Estados Unidos, na União Europeia, Brasil e China. Então, o que eu pedi aqui? Eu pedi para ele fazer uma comparação da jurisprudência, mas não jurisprudências específicas, mas sim do conteúdo jurisprudencial, que aqui na persona ficou assim: haja como um especialista em direito digital e direito internacional e compare a abordagem da jurisprudência brasileira e americana em relação à liberdade de expressão na internet. Eu não pedi para comparar jurisprudências, mas tendências jurisprudenciais. E aqui, que muito interessante, ele fala nos Estados Unidos a questão da primeira emenda à Constituição e a questão da liberdade de expressão, que faz com que muitas situações lá sejam toleradas, e aqui no Brasil a questão desde o Marco Civil, mais a proteção da honra, fazendo com que existam jurisprudências muito díspares. Então, é interessante porque ele pegou justamente o conteúdo das tendências jurisprudenciais entre duas jurisdições. Aqui, desafios relacionados a respostas multimídia, ou seja, pedindo para analisar um vídeo de uma gravação de uma audiência, por exemplo. Olha que interessante, gente. Haja como um especialista em processo do trabalho e, baseado nesta transcrição de audiência, identifique os pontos-chave que o advogado da reclamante deveria focar em sua argumentação final. Basicamente, eu peguei uma transcrição do PJE de uma audiência trabalhista, essas de instrução. E olha que interessante, ele entendeu o vídeo e ele falou num caso hipotético, né? Não são essas partes aqui, não é a Joana d'Arc contra a Casa da França, mas olha só, ele pegou aqui qual era o assunto discutido, ele fala jornada de trabalho excessiva e irregularidade nos registros de ponto. E ele deu com base em tudo que aconteceu na audiência, quais seriam os pontos que poderiam ser utilizados pelo advogado. Não é bacana, gente? Uma audiência de mais de 3 horas aqui. Mas e se eu pedisse o contrário agora? Muda. Agora, inverter sua resposta e identificar os pontos-chave que o advogado da reclamada poderia focar na sua argumentação final. Será que muda? E muda. Ele viu as vulnerabilidades aplicáveis para o outro lado. Gente, isso aqui não é fantástico para ajudar no dia a dia? Não é bacana? Vocês estão muito quietinhos olhando. Aqui eu vou falar de uma abordagem multilevel, que a gente chama, que é o seguinte: eu dou uma tarefa, ele responde, eu dou outra tarefa relacionada à tarefa anterior e vou me aprofundando. Né? Isso aqui eu fiz até nível 6, para vocês verem. Então, vamos lá. A primeira etapa de uma abordagem multilevel, eu começo pelo conceito. Né? Então, vou dar um prompt aleatório aqui. Haja como um engenheiro de software especializado em inteligência artificial com conhecimento em direito e cria um conceito para uma ferramenta baseada em IA. Todo mundo falou hoje, os jurídicos, nós temos uma ferramenta A, temos uma ferramenta B. Vocês viram isso aí? Então, vamos fazer a nossa aqui. E cria um conceito para uma ferramenta baseada em IA que ajude advogados a analisar rapidamente contratos imobiliários, levando em consideração a jurisdição brasileira e o contexto de cada caso. E ele criou o que se chama, né, na parte de engenharia de software, a tal do conceito. Olha que bonitinho, ele deu a visão geral de uma ferramenta, ele já deu o nome, ele chamou de Legal Scam. Nós podemos trocar os nomes, de repente. Mas olha só, ele botou as características: processamento de linguagem natural, banco de dados de jurisprudência, que eu já acoplo isso aqui na Jus Brasil, por exemplo, análise contextual, ou seja, se é caso de locação, compra e venda, alienação fiduciária. Ele já pensou em relatórios personalizáveis, disse que deveria ter uma interface intuitiva, amigável. Ele prevê que vai ter o aprendizado contínuo incorporado na ferramenta, listou os benefícios para advogadas e advogados que utilizarem, e também disse até a parte da implementação e do lançamento. Isso aqui, às vezes, demora meses, gente, para fazer. Eu gostei. Vamos para o nível de baixo? Olha o gatinho de novo aqui. Abordagem agora na etapa 2, estruturação do conceito em formato de tabela. Então, eu falei para vocês que eu acabo usando bastante. Com base na descrição da ferramenta de IA, elabore uma tabela detalhando as funcionalidades principais e os benefícios para os advogados e os requisitos técnicos para a implementação.
Olha que bonitinho a tabela. Está aqui todas as funcionalidades, os benefícios e o que eu preciso do ponto de vista técnico, para que eu depois tenha que desenvolver. Aí vocês falam, nossa, já está bacana, né? Já está ótimo. Eu posso contratar alguém para desenvolver. Ou eu posso ir para um level aqui, para um nível abaixo. Transformar essa tabela num software. Então, o terceiro prompt, transforme a tabela de funcionalidades, benefícios e requisitos em um documento de especificações para o desenvolvimento de um software ou para aplicativo móvel que realize essas análises. E aí ele disse, ó, um por um, quais são, aqui entrou nessa parte que eu não sei explicar direito, mas a parte de programação, onde vai entrar programação em cada um dos itens. E agora vamos para a programação, gente, porque eu estou muito louco quando eu fiz esse negócio aqui. Eu acho que eu estava com vontade de comer as pataniscas e não fui. Ó, o quarto prompt, usando Flutter e Dart, gente, eu não sei o que são isso aqui. Eu vi na internet, achei legal, botei. Né? O Alexandre que sabe essas coisas. Como tecnologia de desenvolvimento, gere os comandos de programação para a funcionalidade de lista de tarefas do aplicativo, do Legal Task Manager, incluindo, aí eu botei a estrutura básica, a funcionalidade, a implementação de filtros, as opções de marcar tarefas concluídas, tal, e mandei ele botar os exemplos. E ele começou a programar. Então, ele fez a primeira parte aqui do modelo de dados para a tarefa, e foi programando. Depois ele criou a outra parte dos campos. Gente, vocês têm noção quantas profissões a gente prescindiu para fazer esse exemplo aqui? E aí, no final, ele disse aqui a estrutura como deveria acontecer. E eu gostei, falei, nossa, já estou com um negócio bem completo, já está bom, posso parar por aí? Eu posso continuar no multilevel, na parte 5. Eu vou vender nessa ideia, vou vender. Então, eu vou desenvolver um plano de negócios. Crie um plano de negócios para comercialização do aplicativo e tal, incluindo as estratégias de marketing. E ele já montou bonitinho, aqui, ó, o resumo executivo, análise de mercado, estratégias de marketing, modelos de receita, projeções financeiras, plano de implementação. Gente, quantos meses, talvez anos, o dinheiro investido para chegar nesse nível? E, por último, a estratégia de lançamento, que eu vou tentar vender esse plano. Eu não fiz nada, eu só vou depois imprimir tudo bonitinho e vou vender lá para o Alexandre. O Alexandre ele pode comprar para lançar. Então, eu pedi para ele fazer aqui no quinto prompt, elabore uma estratégia de lançamento, destacando como atrair advogados, escritórios de advocacia para usar e como que eu posso monetizar, né, considerando as opções como assinatura, licença perpétua, os serviços adicionais. E olha que bonitinho, gente. Ele fez toda a parte do plano de marketing, inclusive com a sugestão financeira de como é que eu ganho dinheiro. Não é muito louco? Em segundos. Então, isso é um exemplo de prompt multilevel, em que eu pego uma tarefa e vou esmiuçando até chegar no final do projeto. E aqui vocês viram que muitos prompts, vocês falam, nossa, mas como é que ele inventou esses prompts bonitões? Porque eu uso a estratégia que eu estou finalizando, gente, vocês estão todo mundo cansados, o meta-prompt. Essa imagem ficou feia, né? O meta-prompt é o seguinte: toda vez que eu tiver, eu fiz um prompt, mesmo que eu tenha usado a técnica das 4 etapas, eu não sei se meu prompt está bom, porque eu não entendo do riscado. Como é que eu vou saber se o prompt é o melhor possível, mesmo usando a técnica? Eu uso o meta-prompt, que é o seguinte: o que é meta? É além do prompt. Eu peço para ele revisar meu prompt e reescrever meu prompt para otimizar a resposta que ele vai me dar. Vocês entenderam? Então, ele melhora meu prompt antes de dar a resposta que eu quero. Então, por exemplo, eu gostaria de solicitar sua gentileza, né, na criação de um prompt com tecnologia de IA. Aliás, gente, será que faz diferença se eu for educado com a inteligência ou se eu xingar a inteligência? Ou será que a resposta será a mesma? Tem que ver no livro, não vou contar. Então, vamos lá. Eu peço a sua ajuda na criação de um prompt com tecnologia de IA, que pode me ajudar a reescrever e refinar os prompts que eu pretendo usar com você, com o objetivo de obter respostas aprimoradas. Um prompt bem elaborado deve ser longo o suficiente para fornecer contextos de clareza suficientes, mas conciso o suficiente para evitar qualquer confusão ou perda de foco. Com essas diretrizes, eu quero que você vire um escritor de prompts capaz de refinar e aprimorar qualquer prompt para garantir que eles obtenham as respostas mais precisas.
Esse aqui é bom vocês fotografarem, esse meta-prompt aqui é bacana. E eu dei um prompt aqui genérico, eu falei para ele, ó, crie um curso de privacidade e proteção de dados envolvendo aulas teóricas, práticas e estudos de caso para que eu, um advogado, apresente para os meus clientes. Olha ele reescrevendo, que chique que ficou, gente. Ó. Por favor, desenvolva um curso introdutório sobre privacidade e proteção de dados, 10 aulas de 1 hora cada. Ele que inventou isso, eu não pedi. O curso é destinado a clientes que não têm conhecimento técnico na área, mas que precisam entender os princípios básicos e as melhores práticas. Como advogado, pretendo apresentar esse curso para meus clientes. O curso deve incluir aulas teóricas, exercícios práticos e estudos de caso. Divido o curso em módulos e forneço um esboço detalhado para cada módulo. Dá até vergonha do meu prompt anterior, vocês concordam? E olha que bonitinho, gente, ó, público-alvo, duração, formato. Eu, para montar curso na ESA, vocês acham? Eu uso esse aqui. Fica tudo já bonitinho, organizado, módulo a módulo, aula a aula. Esse aqui é um prompt, por enquanto tem que ser em inglês, porque é para imagem. As imagens, o melhor resultado ainda são em inglês. Mas é uma experiência que eu estou fazendo usando uma inteligência artificial generativa chamado AI Comic Factory. É uma fábrica de história em quadrinhos. Eu peguei a narrativa da Ana Hickman, naquele incidente que ela teve com o ex-marido, aquela agressão. Eu peguei a descrição que ela deu, que saiu no UOL, transformei aqui, botei no inglês e descrevi os personagens envolvidos. Então, eu fico imaginando assim, para visual law que eu tenho que usar em petições, direito de família, direito do trabalho. Quer dizer, a imagem fala mais. Né? Então, por exemplo, ó, o que vocês acham? Já me falaram que o marido dela está muito cabeludo aqui, né? Ele poderia ter melhorado um pouquinho o prompt, mas é interessante o uso, não é? Para visual law, o que vocês acham? Eu não sei se eu juntaria isso numa inicial de divórcio, mas nós estamos ainda, né, é um começo, não é um começo? Ah, isso aqui foi o seguinte, a minha esposa que está aqui presente, eu peguei uma ligação telefônica dela longuíssima, dando treinamento para os clientes dela, para prepostos, treinando prepostos para audiências trabalhistas. E eram prepostos que visivelmente nunca tinham estado numa audiência. Então o pessoal fica nervoso, né? De agora em diante você vai ser preposto trabalhista. A pessoa nunca foi no fórum, então ela explicou, ensinou, foi muito, né, comprido, não acabava nunca a ligação. E eu pensei, isso é o tipo da coisa que um vídeo poderia resolver, vocês concordam? Um treinamento? Então eu usei aqui uma inteligência artificial chamada Visla, que você coloca o prompt e ela responde com um vídeo. Então eu usei a versão gratuita, então o vídeo ficou assim, não é uma. Se eu pagasse, eu poderia escolher melhor as figuras, né, a música, mas enfim. Ao prompt, haja como um especialista em processo do trabalho e crie um roteiro para ser apresentado por mim para os prepostos de uma empresa, explicando como eles devem se portar durante as audiências trabalhistas. Os prepostos não são advogados e estão um pouco apreensivos. É importante que sua explicação seja didática e os tranquilize. Vou usar um texto para a geração de um. Vou usar um texto para a geração de um vídeo de treinamento. Aí gerou o texto, fiz no Google Gemini. E aqui eu não sei, vamos ver se o João, você consegue botar o vídeo aí, clicar no vídeo? Seja
batida do samba vai girar. Tecnologia chegou pra nos ajudar. No escritório moderno, a trilha vai. Com um clique a justiça se faz. Arquivo na nuvem, papel, não tem vez. Ô, João, tá bom, tá bom. Era digital, advogado é. Chega de samba, né? Mas vocês viram, eu poderia, considerando assim, né, que minha linha é assim, que eu como dono do prompt, o resultado também é meu, no ponto de vista de direitos autorais. Eu poderia colocar essa música no Spotify, tanta porcaria por aí viraliza, vocês concordam? Numa dessas eu deixo a advocacia e você não sei tocar flauta doce, vira um músico, né? Aqui, gente, eu tinha prometido que eu ia ensinar a fazer Funko Pop, né, que eu comentei com alguns aqui. Então, por exemplo, usando o Copilot. O Copilot é da Microsoft, é só vocês usarem o Edge, né, o browser da Microsoft, o Edge, com uma conta Hotmail ou uma conta do Outlook, vocês usam esse aqui, vocês podem fotografar também. Quem quiser criar seu próprio Funko Pop, você já fez o seu? Está fazendo? Ó, cria uma figura Funko, vou fazer de mim primeiro. De um advogado, homem branco, com bigode fino, cavanhaque, com expressão séria e misteriosa. Vocês não acham que tem uma expressão misteriosa? Chamado Solano, em estilo informal, segurando um livro. O Funko é exibido dentro e fora de uma caixa branca e preta da Funko, de edição limitada, com texto digital Solano, permitindo visibilidade da figura, tipografia e renderização 3D em fundo escuro. Vamos ver como é que fica. O que vocês acham? Parece? O pessoal fala que está muito magro, eu acho que não. Eu acho que está bom assim. Aqui, gente, a Patrícia Vanzolini, ela autorizou, tá? Não estou fazendo nada. Ó, cria uma figura Funko de uma advogada, mulher branca, com cabelos curtos e grisalhos, com expressão misteriosa. Eu gosto de... né? Sorridente, chamada Pet Vanzolini, segurando um livro, né? Segurando um livro. O Funko exibido, aí vem todo o mesmo conteúdo. Vamos ver como é que ficou? Não ficou bonitinho? Se eu soubesse que era a Dani que ia estar aqui agora, eu tinha feito da Dani, poxa, enfim. Mas quem quiser ter o seu próprio Funko, está aí o prompt. Gente, agradeço muito a gentileza de todo mundo estar aqui. Quem quiser saber mais, ainda deve ter uma meia dúzia de livros lá no fundo. Né? Aqui também, quem quiser comprar na Amazon, tem aqui o QR Code. Agora vocês não fotografam, né? Agora aqui é para fotografar. E aqui, para terminar, tem um videozinho. Ô, João, clica aí. Bom, gente, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo até o final desse encontro. Esse vídeo parece que foi gravado por mim, mas ele é 100% feito por inteligência artificial. Bacana, né? Quem sabe nós podemos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Um abraço a todas e a todos. Muito obrigado, gente. Declaro encerrado o nosso primeiro congresso.